o comentário, a meditação vai ter que ser mais breve. Mas não podia deixar de falar dele hoje. Ele que veio hoje tão lindo com Nossa Senhora, vestido com uma túnica azul clara, muito brilhante, cheio de estrelas, e que era, o santo predileto do meu avô, que também se chamava Geraldo. E assim como São Geraldo hoje, a alma dele subiu ao céu, hoje também fazem exatamente 37 anos que a alma do meu avô também subiu ao céu. E depois, em 1993, numa aparição no Monte Antigo, Nossa Senhora me mostrou a alma do meu avô belíssimo, como um anjo celestial, assim dentro do seu manto, da sua capa. Ele sorriu para mim, não me disse nada, mas com uma inclinação, uma reverência que ele fez para mim, eu entendi que ele estava muito feliz comigo e que ele estava sempre ao meu lado e nunca me deixaria sozinho, E como eu falei, São Geraldo era o santo preferido dele, tanto que ele tinha um quadro de São Geraldo em cima da cama dele, a vida toda até morrer, e eu não sabia que santo era aquele, ninguém sabia, Só depois de muitos e muitos anos das aparições, já conhecendo a vida dos santos, com conhecimento, eu fui compreender que aquele santo que era o preferido do meu avô era São Geraldo, E eu sempre tive um carinho, um amor muito grande por São Geraldo e uma tristeza muito grande no coração, porque muitas pessoas não conheciam São Geraldo e eu sabia que santo maravilhoso, esplêndido que ele era, mas um santo desconhecido. Aí vocês vão falar, mas tem igrejas aqui no Brasil de São Geraldo? Tem, mas a vida dele não é falada. Os padres escondem. Então, todo mundo continua perecendo por ignorância espiritual. E como eu já disse tantas e tantas vezes, a ignorância é um mal tão grande quanto o pecado. A pessoa que sabe ler e toma veneno, morre igual àquela pessoa que não sabe ler e toma veneno porque não sabe o que está escrito no vidro. Ou seja, a pessoa ignorante, ela morre igual àquela pessoa que toma veneno conscientemente. Então, a ignorância é um mal muito grande. E eu tinha uma tristeza muito grande no coração, porque eu queria tirar São Geraldo do desconhecimento, do esquecimento da humanidade. Então eu falei muitas e muitas vezes para ele nas minhas orações, me dá a graça de um dia fazer um filme da sua vida. E aí no ano de 2013, se não me falha a memória, eu fiz esse filme, que até hoje, como eu falei hoje, durante o cenáculo, é um dos filmes que eu mais tive prazer de fazer, que eu amei fazer, que eu gostei de fazer. Gostei de fazer todos, mas esse foi um dos que eu mais gostei, porque era o filme de um santo que eu era apaixonado, eu tinha uma verdadeira paixão por ele. Deu muito trabalho. Eu lembro também que o demônio tentou destruir esse filme várias vezes, fazendo acontecerem defeitos misteriosos, nos computadores onde eu estava fazendo. Eu lembro que eu tive que trocar, de máquina umas 3 ou 4 vezes, porque dava problema em um, eu ia para o outro, dava problema ali, eu ia para o outro, dava problema ali, eu ia para o outro. Chegou um ponto que eu precisei de 4 máquinas para fazer um filme. Precisei de 4 computadores para fazer o serviço de um. De tanto que o demônio tentava destruir, mas saiu. E eu me lembro que quando ficou pronto, foi uma verdadeira explosão da chama de amor de Nossa Senhora aqui. Quanta gente que não conhecia São Geraldo, que não sabia quem era São Geraldo, e que através desse filme não só se apaixonou por São Geraldo, mas também
tomou sérias decisões que mudaram a vida inteira. Sim, agora eu vou falar daquele assunto que os mundanos detestam. As almas que amam Nossa Senhora amam, vibram. Mas aqueles que são muito carnais, muito mundanos, muito vaidosos, que amam muito a terra, passam muito mal quando eu falo. Vocação. Vocação religiosa. Teve pessoas que depois desse filme tomaram a decisão de imitarem São Geraldo e darem um sim total a Deus e a Nossa Senhora para serem exclusivamente deles na vida consagrada e religiosa. Aqui está um deles, né? O Frei Marcos Júnior, que sempre me falou que lá na cidade dele, né, em Minas, quando ele ia, né, às vezes ele assistia esse filme, o de São João Maria Vianney, que ele falou que foi também decisivo, né, para ele tomar a decisão de se consagrar totalmente a Deus e a Nossa Senhora. Ele assistia e ele ficava repleto da chama de amor, abrasado da chama de amor de Nossa Senhora, e queria, né, se consagrar totalmente a Jesus e a Nossa Senhora para ser como São Geraldo, para ser como São João Maria Vianney e até também para ser como eu, como ele sempre dizia, para fazer o que eu faço, viver como eu vivo, amar Nossa Senhora como eu amo. Porque ele mesmo, sem colocar nessas palavras, intimamente ele entendeu, né, que para você receber e manter o calor de uma fogueira, você precisa ficar perto dela. Longe dela, você não conseguirá. Você vai esfriar. E é por isso que ele disse: aqui, se eu ficar aqui, essa chama de amor que eu tenho vai esfriar. Por isso eu preciso ir para perto da fogueira. Eu preciso ficar perto da fonte de calor, que é Nossa Senhora, e no caso, a Rainha Mensageira da Paz, e no caso, eu também, né? Que transmito essa chama de amor com a minha vida. Então, através desse filme, ele se decidiu pela vida religiosa. É um fruto desse filme meu. E eu tenho visto, né, que outros jovens, outras almas, também têm se decidido a serem exclusivamente do Senhor e de Nossa Senhora, graças a esse filme, graças aos rosários meditados, graças ao filme também de São Gabriel da Virgem Dolorosa, São João Maria Vianney, e também, claro, né, da minha vida, que por si só fala, né, fala a todos, fala bem alto. Como um jovem me disse esses dias, é impossível não seguir suas pegadas, são tão fundas e são tão luminosas, tão belas, que não dá para não querer seguir. Então, eu me alegro porque outros Geraldos estão nascendo. Uma nova geração de santos está nascendo para a glória de Deus, para a glória de Nossa Senhora, para o triunfo deles, graças a esses filmes que eu fiz, especialmente o de São Geraldo. E vejam, São Geraldo, na sua época, ele teve as mesmas tentações que todas as pessoas de hoje em dia também têm. O mundo veio tentar, né, seduzi-lo, ele soube dizer não. As pessoas ficaram criticando ele porque ele não se casava, ele soube colocar elas no lugar delas e manter firme a sua postura. Uma bela senhora será a minha esposa, a Virgem Maria. A mãe, as irmãs tinham visto ele falando com o menino Jesus, brincando com o menino Jesus. Elas sabiam, né, que ele era
um escolhido, um eleito, mas mesmo assim, quando ele manifestou o desejo, né, de ser religioso consagrado, de deixar o mundo, né, e ir para um convento, elas se colocaram contra. Elas não queriam, fecharam ele dentro de um quarto. Ele fez uma Teresa, né, aquela corda de lençóis, fugiu pela janela e deixou o bilhete: não me procurem nunca mais. Vou embora tornar-me santo. Ele não gostava da família dele? Ele era desnaturado, insensível? Não. Ele amava a família dele. Mas percebeu que a família dele iria se tornar um laço que ia impedir ele de voar até a santidade, até a altura que Deus queria. Então o que ele fez? Deu um corte. E com isso ele nos ensina que se quisermos ser verdadeiramente santos, salvar as nossas almas e chegar lá no céu onde Deus e Nossa Senhora nos querem, muitas vezes vamos ter também que dar muitos cortes em muitas coisas em nossas vidas, em muitas pessoas que vão se tornar obstáculos para a gente voar. E não adianta que quando Deus escolhe, Deus é ciumento, né? Por que Deus pediu para o Abraão sacrificar o seu filho Isaque? Deus era um assassino, queria ver o derramamento do sangue de um menino, de um jovem? Não. Deus fez isso para testar Abraão, para ver se Abraão amava mais o seu filho do que a ele. Abraão levou o menino, e quando estava para sacrificar o menino, aí Deus disse: não faça isso, pare, agora eu vi que você teme a Deus, ou seja, que você me ama mais que ao seu filho, mais que a tudo que você tem. Por isso você será abençoado, eu tornarei a sua linhagem, né, tão numerosa quanto as estrelas do céu, as areias da terra e blá blá blá. Ou seja, Deus, quando escolhe alguém, exige que essa pessoa seja exclusivamente dele e não tenha o coração dividido entre ele e nenhuma outra coisa, nenhuma outra pessoa. Do contrário, ele não quer, ele não aceita e abandona a pessoa. Vocês vejam que para Jesus chegou um jovem no evangelho e disse, né, Senhor, deixa-me ir. Jesus disse: vem, segue-me. E ele disse: Senhor, deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. E aí Jesus falou: deixa que os mortos enterrem seus mortos. Ou seja, eu te escolhi, eu te chamei para sentar num trono no céu, e você me troca pelo seu pai? Então, Jesus deixou o jovem para lá. O outro, que era apegado aos seus bens, Jesus também falou: vem, segue-me. E ele disse, ele ficou triste, porque ele tinha muitos bens. O problema não era ter os bens, o problema é que ele era apegado aos bens. O coração dele era rico de muitos desejos, de muitos bens. Aí ele se afastou e Jesus disse: viram? Por isso que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico de desejos terrenos entrar no reino do céu. Então, São Geraldo entendeu isso. Se eu não me tornar pobre de desejos terrenos, pobre de espírito, se eu não me desapegar de tudo, se eu não renunciar a tudo, eu não vou poder ser todo de Jesus e de Maria. Por isso que ele foi dando um corte em tudo que podia segurar ele, prender ele, se tornar um obstáculo para ele. Por isso que ele voou tão rápido e tão alto, e com 29 anos já estava pronto para o céu, e Nossa Senhora veio buscá-lo, porque ele não tinha
nada que o impedisse de voar, nada que o impedisse de subir cada vez mais, né? E nem as recusas, né, dos redentoristas de recebê-lo foram um obstáculo para ele. Eles falaram: olha, você não vai aguentar, na nossa congregação a gente prega muito, anda muito, come pouco, dorme pouco, trabalha muito, sofre muito, você não vai aguentar. Ele falou: mas é justamente isso que eu procuro, é o sofrimento. Ele já vivia, né, em oração, em penitência, fuga do mundo, já tinha passado também por tantos maus tratos e provações, né, da vida, que para ele aquilo ali que ele estava falando não era nada de novo. Ele não era marinheiro de primeira viagem, ele não foi para o convento para aprender as virtudes, ele foi para o convento para levá-las à perfeição, porque as virtudes ele já tinha, ele já trazia de casa. E porque também, nesse ponto, eu devo voltar um pouquinho atrás e bendizer, enaltecer os pais dele, que se esmeraram em dar para ele uma ótima, né, educação religiosa, e especialmente a mãe, que desde pequenininho a mãe o ensinou a amar Nossa Senhora, a rezar o terço, o rosário, né, e a ser uma criança boa, piedosa. E vejam, essa criança foi escolhida por Nossa Senhora e pelo menino Jesus desde pequeno para vê-los, de modo que enquanto Nossa Senhora olhava o menino Jesus, e ele brincavam na igreja de Capotinhano. Por isso que eu gosto de chamar São Geraldo de o santo que brincou com Deus. Vocês podem imaginar isso? Uma criança ser tão pura, ser tão boa, ser já tão eleita, tão amada por Jesus, desde pequenininha, ao ponto de o menino Jesus deixar sua glória lá no céu com o eterno Pai, com os anjos que cantam para ele, que o adoram, os santos, e vir brincar com ele aqui na terra, e ainda dar de presente para ele um pão trazido do céu. Não seria talvez o maná dos anjos? Pois é, e este menino foi digno de tudo isso, já desde pequeno. Como eu coloquei no filme, não gostava nem das brincadeiras das outras crianças. Gostava mais de ficar cantando, rezando, brincando de fazer pequenas procissões, né? O que não quer dizer que era uma criança esquisita, ele era normal. Mas ele gostava mais das coisas puras, ao invés das traquinagens, né, das outras crianças. Então, era um menino que gostava mais do belo, daquilo que era mais elevado, daquilo que era mais... daquilo que o elevava mais para o céu, né? E vejam, o padre não quis dar para ele a primeira comunhão. Disse: não, você não está preparado. E não sabia que era um menino que via Jesus, que via Nossa Senhora, que brincava com o Filho de Deus. E disse: não, você não está preparado. Não vou te dar a primeira comunhão, não. Mas Deus não concordava com o padre. Por isso mandou São Miguel dar a primeira comunhão milagrosamente para São Geraldo. Isso mostra que nem sempre, né, os julgamentos dos homens, até dos homens da igreja, são certos. A maioria não é porque eles são ordenados, celebram missa, que eles não erram. No caso de São Geraldo, eles erraram. Não quiseram dar a primeira comunhão para ele. Mas Deus, que está acima de todo mundo, de tudo, foi e mandou o anjo mais poderoso do seu exército do céu dar a primeira comunhão para São Geraldo. Mostrando, né, que muitas vezes até aquilo, né, que os membros, os dirigentes da igreja dizem, né, que está certo, não está. E aqueles que eles dizem: não, aquela pessoa não é digna, aquela pessoa não presta. E às vezes ela é uma grande escolhida do Senhor. Foi assim no meu caso, né?
É assim no caso do nosso presidente Bolsonaro, que eles detestam, né? Que eles são comunistas, ele é de direita, e dizem que ele não é digno, que ele não presta, que ele... Vocês não quero saber, vai lá. Eu quero. A vizinha foi para a praia, ficou uma semana na praia, não saio daqui da beira desse fogão. Eu quero ir para a praia. Mas não tem dinheiro, se vira. Ou eu volto para casa da minha mãe. Então, é sempre assim, né? Pois é, quem está casado está bem, né? Está muito bem. Mas como dizia São Paulo, quem está solteiro está melhor, né? E São Geraldo entendeu isso. Entendeu? Se eu quero ser todo de Deus, de Nossa Senhora, tempo total, integral, eu já sei qual é a estrada que eu devo escolher. É a melhor estrada. É aquela pérola escondida que Nosso Senhor falou no Evangelho. Que quando você encontra ela, você deve vender tudo, renunciar tudo para poder comprá-la e possuí-la. Que pérola que é essa? A vida angélica, a vida consagrada, a vida religiosa. São Geraldo compreendeu que o caminho mais curto, mais certo, mais rápido para o céu era esse. E ele queria fazer a vontade de Deus. E ele dizia: no mundo, eu nunca vou ter certeza se eu vou estar fazendo a vontade de Deus ou não. Agora, na vida religiosa, eu jamais vou ter dúvida se eu estou fazendo a vontade de Deus ou não. Porque Deus vai falar comigo através das ordens do meu superior. Porque Jesus disse: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos despreza, a mim despreza. Então, quem ouve os apóstolos do Senhor, quem ouve os seus superiores, ouve a Deus. Quem os despreza, despreza o próprio Deus, o próprio Jesus. Então ele dizia: eu preciso ir para esse caminho que é o único, que é o mais certo, o mais curto para o céu. E por isso que ele foi e nada o impediu nesse caminho. E vocês vejam que a vida não foi suave com ele, né? O mundo não foi suave com ele, o demônio não foi suave com ele. Antes de ir para o convento, era aquele companheiro lá de alfaiataria que até batia nele, agredia ele. Depois, lá no convento, foi os outros redentoristas lá que olharam para ele e falaram: isso aí não vai durar aqui não. Ixi, fraco desse jeito, franzino, muito magro. Isso aí não vai aguentar aqui não. No fim, viram que ele trabalhava
por 4. Era o que mais trabalhava na padaria, no portão, no jardim, depois como sacristão. Ninguém via ele à toa, ninguém via ele morgando no serviço. Era o mais trabalhador do convento e o mais assíduo na oração. Tanto que, como eu coloquei no filme, o que a regra mandava não bastava para ele, ele fazia mais até do que a regra mandava. Então, se a regra mandava rezar 1/3, ele rezava 2. Se mandava rezar 2, ele rezava 3. Se mandava rezar 3, ele rezava 4. Se a regra mandava meia hora de meditação, ele fazia 1 hora. Se mandava 1 hora, ele fazia 1h30, 2. Entendeu? Se a regra mandava 1 dia de jejum por semana, ele fazia 2. E assim por diante. Nunca, né? Ele achava que a regra bastava. Era o fervor, a chama de amor que ele tinha dentro dele, o entusiasmo pela vida religiosa. E eu estava lendo esses tempos para trás os depoimentos que ficaram registrados, né, para a posteridade, das pessoas que deram seu depoimento no processo de canonização de São Geraldo e que conheceram ele em vida. E todas as pessoas que conheceram ele disseram que nunca viram São Geraldo assim, azedo no convento, de mau humor, fazendo as coisas com má vontade, ou com preguiça, ou desgostoso de estar ali, ou com vontade de estar em outro lugar, de estar fora. E também nunca viram também São Geraldo ocioso. Ele sempre estava fazendo alguma coisa, remendando o hábito dos irmãos, ou então arrumando uma parede, arrumando uma porta, arrumando uma coisa, conversando, batendo papo. Nunca viram ele, nunca. Estava sempre ocupado, ou estava na cela dele, rezando, lendo, meditando, escrevendo as suas meditações. Também nunca viram São Geraldo dizer assim: eu me arrependi de ter vindo para a vida religiosa, eu quero sair. Nunca viram ele desanimado, nunca. Nem mesmo quando ele foi acusado por aquela Néria lá, aquela moça, com aquelas falsas acusações, São Geraldo ficou assim, triste. Claro, qualquer pessoa ficaria numa situação como essa. Mas desanimado não, com a vida religiosa, nunca. Então ele tinha verdadeira vocação, né? E ele gostava disso, ele gostava de estar no convento, na igreja, ele gostava de passar noites inteiras, como eu coloquei no filme, né, sozinho na igreja. Os outros irmãos iam dormir e ele ficava na capela a noite toda rezando, e quando chegava no outro dia, abriam a porta, ele estava lá, no mesmo lugar, imóvel, rezando, né? Porque ele gostava disso. Era a vida que ele gostava. A oração era tudo para ele, né? Era o céu dele na terra. Por quê? Porque ele estava ali pertinho das duas pessoas que ele mais amava, que era Jesus e Maria. E se você ama Jesus e Maria mais que tudo, e são as pessoas perto das quais você quer mais ficar, então realmente é na oração que é o seu lugar. E não conversando com as outras pessoas, procurando se distrair com as coisas do mundo, com as pessoas do mundo. Não é, né? Então, ele tinha esse amor abrasado pela oração. Porque a oração para ele não era uma simples recitação de fórmulas. Era verdadeiramente um estar junto com Jesus e Maria. Era um encontro com Jesus e Maria. Não era só um falar fórmulas. Era um encontro com Jesus e Maria, que era delicioso para ele. Por isso que ele gostava tanto. E vejam, esse moço aqui é praticamente o único santo que eu tenho conhecimento que venceu o demônio já em vida. Os outros triunfam sobre o demônio quando morrem, na hora da morte, porque daí venceram realmente todas as tentações do demônio
né, da vida toda, e aí são aprovados por Jesus e Nossa Senhora, sobem ao céu. Os outros santos tiveram a vitória na hora da morte. Santa Luzia, na hora do martírio. Santa Águeda, na hora do martírio. Santa Filomena, na hora do martírio, né? Santa Rita, nas horas do martírio, na hora da morte, né? São Jorge, na hora do martírio. Enfim, os outros santos todos tiveram a vitória sobre o demônio na hora da morte. Eles só puderam dizer assim: eu venci definitivamente o demônio e estou livre dele. Eu sou um campeão digno do céu. Os outros só puderam dizer isso na hora da morte. Esse aqui é o único que eu tenho notícia que pôde dizer isso em vida. Quando, naquela noite, que ele se perdeu com seu cavalo, o raposo, né, naquela floresta perto do rio Ofanto, como eu coloquei no filme, e o demônio apareceu para ele e falou: agora você está aqui sozinho, não tem ninguém para te ajudar, ninguém agora vai poder te salvar das minhas garras, agora é seu fim. E ele, né, cheio daquela chama de amor, cheio da presença de Deus, da graça de Deus na sua alma, sabendo, né, que a graça de Deus residia na sua alma e que ele era um eleito, disse para o demônio com toda autoridade e verdade, né, por isso humildade também: besta infernal, besta desgraçada e maldita, em nome da Santíssima Trindade eu te ordeno, não só você não vai colocar a mão em mim, como vai pegar a rédea do meu cavalo e vai me levar até o convento que eu tenho que chegar agora. E o demônio, oprimido pela santidade de São Geraldo, constrangido pela santidade de São Geraldo, não só não fez um arranhão nele, como ainda o levou são e salvo até a porta do convento, deixando ele ali e desapareceu. Ou seja, São Geraldo é mais forte que o demônio. Ô, gente, desculpa, isso aí é resultado da canseira. Não dormi a noite toda com a dor de cabeça, acordei, nossa senhora, muito cansado. Aí quando chega essas horas assim no outro dia, a minha mente já está assim precisando, sabe, desligar, relaxar. Mas nem vou poder também, porque eu sei que hoje tem debate do presidente Bolsonaro, né? E eu vou ficar intercedendo ali para Nossa Senhora ajudar ele lá, coitado, né? Que vai ser uma luta terrível para ele. Então, voltando, São Geraldo é mais forte e poderoso que o demônio. E o demônio não pôde não só fazer mal contra ele, como ainda o levou são e salvo para o seu convento. Isso, quando eu estava fazendo o filme, é o que eu mais assim admirei. Porque os outros milagres, né, dar a bênção e os ratos morrerem lá na plantação, curar a criança que tinha paralisia infantil, fazer o vinho que estava azedado ficar novo de novo, aqueles outros milagres, né? Trazer o barco lá dos pescadores que estava afundando de volta à terra firme, todos multiplicar os pães, todos esses milagres são extraordinários, mas outros santos também já tinham feito isso daí, né? E eu sabia. Agora, um santo, o demônio aparecer para ele e ele mandar no demônio e o demônio obedecer, constrangido pelo poder dele, isso eu nunca vi na vida de nenhum santo, só na desse moço aqui. E eu falei, meu Deus, como São Geraldo é poderoso, como São Geraldo, né, é grande diante de Deus. Nunca vi isso, né? Um santo mandar no demônio, o demônio obedecer, entendeu? E olha, não consegui fazer nada com ele. Meu Deus, como São Geraldo é poderoso, né? É assim também que eu quero ser. Eu quero seguir pela mesma estrada de santidade que ele, para não só, né, ser imune, né, à influência
do demônio, mas como também ter o poder, né, de comandar e expulsar o demônio da minha vida e da vida das outras pessoas que me cercarem, como ele fazia. Vocês viram? A moça lá que era possessa, ele chegou lá, ele não fez aquele show que tantos padres ficam fazendo, e grita, e esperneia, né? E joga água, e joga sal, e joga óleo, e joga não sei o quê. Não precisava fazer nada disso. Só pegou, tirou o cinto dele da cintura dele, colocou na moça, o demônio já saiu. Sem escarcéu. Simples, simples assim. Por quê? Porque a santidade de São Geraldo era genuína, era verdadeira, né? Era sólida, era real. E quando é assim, não precisa ficar fazendo, né, aquele show de calouros, o demônio sair, entendeu? Fazendo aquele circo. Não precisa fazer nada disso. Basta uma peça de roupa da pessoa, você encosta, o demônio já sai. Entendeu? E esse era o poder que São Geraldo tinha, tão grande, porque a santidade dele era verdadeira, era real, né? Então, que santo mais grandioso. E vocês vejam, naquela época, no ano passado eu falava isso, na festa dele aqui, repito, né? Ele foi acusado por aquela Néria de ter feito mal, como diziam os antigos, né, para uma outra freira do convento, né? Depois foi tudo descoberto, a inocência dele, né, foi descoberta. E longe, e alguém pode pensar, nossa, mas Santo Afonso foi muito duro com ele por ter tirado a comunhão dele, ter tirado a confissão dele e deixado ele assim sem nada. Olha, a regra dos redentoristas mandava nesse caso expulsar imediatamente. Se Santo Afonso não fez isso com São Geraldo, é porque ele tinha dúvidas que aquilo que estavam dizendo de São Geraldo era verdade. Por isso que ele falou, não, eu vou deixar ele aqui para não dizerem que eu não tomei nenhuma atitude, nenhuma posição. Eu vou tirar dele a comunhão e a confissão. Mas eu vou deixar ele aqui para ver até essas águas turvas clarearem, né? Eu vou deixar ele aqui para eu ver, dar tempo ao tempo, para ver se é verdade ou não é o que estão dizendo. Foi a atitude mais sábia de Santo Afonso, né? E vocês vejam que São Geraldo não ficou um tempo sem comungar, ficou um tempo sem se confessar, e por causa disso ele se rebelou, ele desanimou, ele esfriou, ele largou a vida religiosa? Não. Por quê? Porque Jesus estava presente dentro dele. Ele era um templo, um sacrário vivo de Jesus. Por isso que ele pôde ficar todo aquele tempão sem comunhão, sem confissão. Nada mudou na vida de São Geraldo. A fé dele não diminuiu, não esfriou, não mudou nada. Ele continuou sendo o mesmo santo que ele era. Entendeu? Então que isso sirva também de consolo para você, que por causa das aparições de Nossa Senhora, das mensagens, né, devido à apostasia, você também não pode comungar, você também não pode confessar, porque você foi excluído da igreja, como eu, você foi perseguido, você não é bem-vindo lá. E também por uma questão de consciência, a gente não quer ser cúmplice, né, desses padres comunistas que tem aqui no Brasil, que estão apoiando descaradamente, né, o comunismo. Vocês viram os vídeos lá da missa da festa de Nossa Senhora Aparecida na Basílica? Só faltou aquele bispo lá falar o nome do homem comunista lá. Mandou todo mundo votar nele. Todo mundo. Sendo que a primeira coisa que ele falou que quer fazer assim que ele ganhar é acabar com a liberdade religiosa e controlar todo mundo. Entendeu? E é amigo daquele lá da Nicarágua lá que está prendendo padre, bispo, expulsando freira, fechando igreja, entendeu? Então, ou seja, a gente, porque não quer ser cúmplice desse tipo de coisa, a gente não vai lá. Então, que sirva
de consolo para você. São Geraldo também passou pelo mesmo que você. Ele também não pôde comungar, confessar por muito tempo. Mas isso não fez São Geraldo mudar em nada. Por quê? Porque a fé dele era maior que isso. Então, se a sua fé é maior que isso também, você também consegue, entendeu? Superar. Você consegue suportar isso, né? Por quanto tempo for necessário, entendeu? Por quanto tempo for necessário, até o fim da vida, se for o caso. Então, isso não mudou em nada a fé de São Geraldo, nada. Ele continuou a mesma pessoa, porque a santidade vem de dentro, não vem de fora. Isso ele tinha dentro dele. E com comunhão, sem comunhão, isso não mudou. Gravem isso, a santidade vem de dentro, não vem de fora. Vem de dentro de mim. Vem de dentro da graça divina que foi infusa dentro de mim no momento do meu batismo, na minha alma. É disso que vem. Entendeu? Vem do meu sim, da minha decisão. Vem da minha fé. Entendeu? É disso que vem a santidade. Então, é isso que garante também a santidade. Eu conheci pessoas que comungava. Hoje em dia, são ateus, não acreditam em nada. Perderam totalmente a fé e vivem como pagãos. E eu, que estou há 30 anos sem poder comungar, por causa das perseguições que eu sofri e sofro, eu estou aqui com Nossa Senhora. Eu continuo rezando. Eu continuo sendo um escolhido. Nada mudou em mim. Nada mudou. E eles falavam para mim, agora ele não vai aguentar, sem comunhão ele não vai aguentar, agora ele vai arriar. Quem arriou foram eles. E eu não. Por quê? Porque a santidade, o amor a Deus e a Nossa Senhora estão aqui, ó. Vem de dentro de mim. Vem dessa coisa que se chama de amor que eu tenho. Entenderam? A minha santidade não, a minha santidade, minha chama de amor, o meu chamado, isso não depende daquilo que entra de fora dentro de mim. Isso está aqui, ó, e sai daqui para fora, para vocês, entendeu? Então, isso não mudou em nada na vida de São Geraldo. Então que isso também te sirva de consolação nesses tempos difíceis que estamos vivendo, né? Agora, como eu falei no ano passado e quero terminar já, repito de novo, né? Foi uma injustiça que fizeram com São Geraldo, mas é claro que eu acho que ele não deveria ter ficado falando com aquelas freiras para não dar cancha, né? Para outra lá inventar aquelas coisas, né? E acho também que a outra moça lá que era freira também não deveria ter ficado ali de muita conversa com São Geraldo, porque às vezes ela não tinha má intenção nenhuma, nem ele, claro que não tinha, mas deu a brecha para o inimigo, entenderam? Então eu acho também isso. Eu acho que os religiosos devem ficar no seu lugar. Eu acho que também os leigos devem ficar no seu lugar. E principalmente mulheres, eu acho que devem ficar no lugar delas, né? E entender que os religiosos são escolhidos de Deus, de Nossa Senhora, e não devem ficar de muito lelelê com eles, porque isso, na maioria das vezes, não deu certo, tá? E mesmo quando o pior não aconteceu, pelo menos, entendeu? Dá uma má impressão. Como Santo Afonso, né? O pai espiritual e o mestre de São Geraldo ensinava, né? Religioso que fica conversando com pessoa de outro sexo, isso daí não dá certo. Isso daí sempre termina mal. E mesmo quando não termina mal da pior maneira, não faz bem para o religioso, não faz bem.
O religioso, ele já fez votos, né, de morrer para o mundo, de deixar o mundo, entendeu? É aquilo que São Gabriel da Virgem Dolorosa falava para os companheiros dele, que eu coloquei no filme dele, quando eles ficavam ali conversando sobre assuntos do mundo, né? E ele chegava e falava, olha, por que nós vamos ficar falando de assuntos do mundo que nós fizemos votos, profissão, de deixar de uma vez por todas? Vamos falar do céu, vamos falar da vida dos santos, vamos falar de Nossa Senhora, do nosso amor, que é ela. Então, o que um religioso vai falar com uma pessoa do mundo? Não tem nada para falar, entendeu? Que interesse que um religioso pode ter em assunto do mundo? Nenhum. Não vai trazer nada de bom, nada de positivo para ele, né? Quando as pessoas me mandam mensagem ali pelo Telegram, quando eu tenho tempo de responder, como eu falei mais cedo hoje, eu não tenho tempo, mas quando eu tenho algum tempo, o que eu digo? Eu só digo o necessário, eu só digo aquilo que eu vejo que vai ser útil, proveitoso para a pessoa. Olha, reze isso, reze aquilo, tenha confiança em Nossa Senhora, lembre daquilo que Nossa Senhora disse, entendeu? Agora, aquilo que não vai ser benéfico, entendeu? Eu não vou falar, entendeu? Até porque nas minhas palestras eu já disse tudo, durante tantos anos, como Santa Camila disse, você já deu tudo, não precisa dar mais nada, agora é com eles, né? Mas ainda assim, quando é oportuno, né, alguma palavra, algum conselho, eu dou, mas é só. E eu acho que isso que os religiosos, né, também devem fazer, dar um conselho quando for estritamente necessário, quando uma alma estiver em perigo, aí realmente você dá aquele conselho para ajudar a fé dela, para salvá-la. Do contrário, outros assuntos não tem nada que ver, entendeu? Não tem nada que ver. Não tem necessidade nenhuma, não é benéfico isso. Não vai fazer bem, entendeu? Então, isso deve servir de uma lição, né, para os religiosos, né? Infelizmente, São Geraldo foi vítima de uma armadilha, de toda uma trama, de toda uma cilada mesmo, né? Agora, se ele não tivesse lá realmente falado tantas vezes com aquela moça, freira, o demônio não teria tido brecha, né? Então, isso é um alerta para os religiosos, né? Serem prudentes, né? E é claro, se está percebendo, né, que certa amizade, certa conversação com outra pessoa, né, de outro sexo, pode se tornar, é uma armadilha do demônio, pode se tornar um perigo, dê um corte logo. Entendeu? Dá um corte o mais depressa possível. Eu já falei, né, que esse tipo de mulheres que fica dando em cima de homem consagrado a Deus, para mim é o pior tipo de mulher que existe, né? Porque o mundo tem tantos homens, vai querer justo que Nossa Senhora escolhe, justo que Jesus escolhe. Ah, pelo amor de Deus, né? Vai dar em cima do seu avô, do seu pai, do seu tio. Vai dar em cima de outra pessoa, entendeu? Mas aqui, no meu santuário, não. Aqui na minha casa, não. Entendeu? Isso eu não vou tolerar. Nunca. Nossa, eu vou rodar a baiana. Pode esperar que vai ter problema comigo, viu? Pode até botar o cronômetro para começar a contar, entendeu? O tempo, porque uma hora vai estourar, entendeu? Então, vai para outro lugar, some, entendeu? Some da minha vida, não venha dar dor de cabeça para mim, não. Quer fazer isso, vai dar em cima de outro, mas aqui no meu santuário, não, na minha casa, não. Já chega tanto problema que eu já passei, que me deixou doente, e vejam, já chega o que eu sofri quando eu era criança.
com meu pai, entendeu? Que me batia, que me agredia, que me deu até uma facada, que tentou me matar. Matar minha mãe, eu já sofri tanto. E você ainda quer aumentar o meu cálice de sofrimento ainda mais? Não, não faz isso não, vai embora, tá? Vai dar em cima de outra pessoa em outro lugar. Na minha casa não, no meu santuário não. Aqui não. Aqui não é para isso não. Aqui é lugar para quem quer ser como São Geraldo, quem quer amar Nossa Senhora, quem quer amar a Deus como Ele amou, quem quer ser já um anjo, né? Na terra como Ele foi, quem quer ser uma águia que voa bem alto no céu da santidade como Ele voou. Aqui é para isso. O nosso chamado aqui é para ser como Ele foi, é para isso aqui. Entendeu? Não para cravar espadas de dor no coração de Nossa Senhora, com traições a Nossa Senhora, porque para isso já tem o mundo inteiro para fazer. Entendeu? Tem o mundo inteiro fazendo. Aí até nós vamos fazer? Não. Aqui não. Entendeu? E vice-versa também, viu? Então, a mesma coisa também é homem que fica dando em cima de consagradas a Deus, de moço, de freira consagrada a Deus. É o pior tipo de coisa que existe isso aí. Entendeu? Não faça isso na casa do Senhor, na obra do Senhor, na obra de Nossa Senhora, não. Vai fazer em outro lugar, né? Já chega de tantos Judas que já tiveram ao longo da história, que já cravaram espadas de dor no coração de Jesus e de Nossa Senhora. Chega, não seja você mais um, né? E a vida de São Geraldo nos chama, né? Nos convoca a sermos essas almas feitas de fogo puro, como ele era, chama de amor pura, como ele era, por Jesus e por Nossa Senhora. Como é lindo ver São Geraldo falando, né? A minha noiva é a Virgem Maria. Meu Deus, para um moço, um homem falar isso, é a maior glória, é a maior honra, é o maior privilégio que um homem pode ter. Poder chamar a Imaculada Conceição, né? A Virgem concebida sem pecado, a Rainha do céu e da terra, a Rainha dos anjos, né? A escolhida, a preferida, a eleita do Senhor, a obra-prima do Senhor, de sua noiva. E na verdade, é isso que Nossa Senhora é dos verdadeiros religiosos que a amam. Ela é a noiva celeste deles, né? Da forma mais casta, mas né? E assim como ela, né, faz uma aliança com o religioso, quando ele se consagra totalmente ao filho dela e a ela, né? Ela se une ao religioso de um modo muito mais profundo do que com qualquer outra pessoa, com qualquer outra criatura. O religioso também, né, se une com ela de uma forma que nenhuma outra pessoa, exceto Deus, né, pode se unir. E ele se torna um com Nossa Senhora. E aí acontece aquilo que São Luís Maria Grignon de Montfort fala no seu tratado, né? A alma do escravo, do verdadeiro devoto de amor de Nossa Senhora, se funde com a dela, se torna uma só, um só coração. E aí, Maria vive, né, naquela alma. Maria reina naquela alma. Nossa Senhora transmite para aquela alma os seus sentimentos, as suas virtudes, as suas qualidades, a sua luz, a sua perfeição, a sua santidade. Por isso que a pessoa se torna já, começa a viver a vida angélica, já aqui na terra, se torna anjo, já aqui na terra, né? Em carne mortal. E aí na hora da morte, né, a alma só se separa do corpo e a alma vai para o paraíso. Mas já começa a viver o paraíso aqui na terra. Por quê? Porque Maria, Nossa Senhora, vive naquela alma. E se Nossa Senhora vive ali, Deus que vive nela vive também.
E se Deus vive naquela pessoa, ela vive o paraíso já aqui na terra. Então, é a isso que a vida de São Geraldo, né, nos convida. E os leigos, quer dizer então que São Geraldo é um santo só para quem se consagra a Deus e a Nossa Senhora? Não, ele é um santo para os leigos também. Ele é um modelo para você que é jovem, ele é um modelo para você que é criança, ele é um modelo, a família dele também é um modelo para você que tem o sacramento do matrimônio e tem uma família, de como que você deve educar seus filhos. Você deve fazer como os pais de São Geraldo fizeram, eles criaram o seu filho para o céu, para Deus, né? E você também deve criar os seus filhos para o céu, para Deus também, para o paraíso, né? E tenha um coração grande e generoso, né? Se o seu filho um dia disser para você que está sendo chamado por Jesus, por Nossa Senhora, a ser todo deles na vida consagrada religiosa, não seja egoísta, não queira o seu filho só para você, porque fazendo isso é que nem se você pegasse uma flor, certo? Que precisa sair do vaso e ser plantada num jardim, e você não planta, e aquela flor naquele vaso não vai poder crescer, e ela vai morrer, ela vai secar ali. É isso que muitos pais fazem com os filhos, proibindo-lhes a vocação, né? E até a coitadinha da mãe do São Geraldo, por melhor que fosse, piedosa que fosse, até ela na hora deu ali um egoísmo nela. Não, meu filho é meu, eu não vou repartir ele com o Senhor. Senhor, não me pede o meu filho, né? Não seja assim. Seja generoso, seja generosa, né? E se sinta até honrado, privilegiado por Nossa Senhora ter escolhido, né, alguém da sua casa, da sua família, para ser todo deles. E lembrando que, né, o sim do filho, a vocação do filho salva os pais. Nunca é demais relembrar aqui o exemplo, né, de Santa Verônica Giuliani, que o pai também foi contra a vocação dela, proibiu ela de entrar no convento quando ela falou que queria. Como ele proibiu, ela ficou doente vários meses, quase morreu. Os médicos disseram, está desenganada, vai morrer. O pai se desesperou, e aí por fim ela falou, meu pai, isso é um castigo, me deixe para o convento, porque senão, se eu não for de Jesus, eu não vou ser sua também não. Se eu não for dele, sua também eu não vou ser. Me deixa aí. Aí no fim, o pai cedeu, ela sarou, foi para o convento. E olha que o pai dela era cristão, era um católico, não era assim aquela Brastemp, mas, né, chegava perto, né? Pois é. Aí morreu o pai de Santa Verônica, e ela soube por revelação divina, antes de receber a carta, que o pai tinha morrido. Quando a carta chegou no convento, ela falou, já sabia. Nosso Senhor já me disse. E aí, Nosso Senhor apareceu para ela e mostrou o pai dela, né? Mostrou o lugar no inferno que ia ser do pai dela, né? Por causa dos pecados do pai dela. E olha que o pai dela era católico, rezava, era de missa, né? Só não era assim muito fervoroso, mas era um bom cristão. Não era ruim não. E mesmo assim ia para o inferno. E aí, por causa do sim de Santa Verônica, dela ter se tornado freira, Jesus, né, salvou a alma do pai dela, pôs lá no purgatório. Só que falou para ela, ó, minha filha, aquele vai ficar aqui muito tempo queimando nesse fogo. Mas você pode, por ele fica aqui, mas você pode tirá-lo daqui mais rápido com as suas orações e penitências, porque você é minha esposa consagrada a mim, então o que você faz tem muito mérito, então você vai conseguir tirar o seu pai daqui, né, mais depressa. Então ela, né, não perdeu tempo, começou a rezar muito mais, a fazer sacrifícios, usar coroa de espinho, carregar a cruz no convento, fazer todas aquelas penitências assim, né, pesadas pela alma do pai.
depois de 2 meses, Jesus apareceu para ela de novo e ela viu o pai dela, né? Todo sofrido no purgatório, e de repente ele virou assim como que um anjo de luz, né? E falou para a filha: olha, minha filha, graças às suas orações e sacrifícios, hoje a minha alma está subindo para o céu. Muito obrigado por tudo que você fez por mim. E obrigado principalmente por você não ter desistido da vida religiosa quando eu estava te proibindo de entrar no convento. Porque se você tivesse desistido, agora eu estava no inferno, eu estava perdido. E daí então Jesus falou: minha filha, eu quero que você escreva isso para que sirva para a prosperidade, de exemplo para a posteridade, né? Do quanto a vida de uma pessoa que se consagra a mim na vida religiosa é agradável a mim. E como, né, é bom, é útil para os pais terem filhos santos que dão o seu sim e que consagram as suas vidas inteiramente a mim e a minha mãe na vida religiosa. Porque pelo sim dos filhos que se consagram a mim na vida religiosa, eu salvo as almas dos pais, né? E aqui mesmo, nessa ordem religiosa aqui, deste santuário, já teve casos, né, de pais que, digamos assim, por si, não poderiam ir para o céu, porque não fizeram nada assim por Deus na vida. Nenhuma obra, não dedicaram assim a sua vida ao Senhor, não fizeram assim, digamos, grandes obras, não tinham méritos, né, para ir. Mas pelo sim dos filhos, Nossa Senhora levou para o céu. Então, isso mostra o que? Se tivesse no mundo, não tinham méritos, não tinha o mérito do sim, né? Então o pai estava perdido. Então, isso mostra, né, quanto Deus é bom, quanto Nossa Senhora é boa, né? E às vezes assim, se eu não tenho méritos, mas o meu filho deu sim para Jesus, para Nossa Senhora, se consagrou, vive uma vida totalmente dedicada para eles, então o sim do meu filho me salva, o sim do meu filho me livra do fogo do inferno, né? E as orações do meu filho, os sacrifícios do meu filho apagam os meus pecados. É aquilo que São Tiago já falava, né? A caridade apaga uma multidão de pecados. É ele ou São João, já não me lembro mais nas cartas. Um deles lá falou, né? Que a caridade, o amor, apaga uma multidão de pecados. Ou seja, o amor do filho a Deus e a Nossa Senhora na vida consagrada, desprezando o mundo, renunciando ao mundo, vivendo uma vida totalmente dedicada ao Senhor, a Nossa Senhora, na oração, no amor, no serviço, na obediência, né? Na humildade. Esse amor apaga os pecados, não só do filho, mas também dos pais, também do pai. E veja o exemplo também, né? O meu pai, Carlos Tadeu. Eu pedi para Nossa Senhora, aqui mesmo nesse altar, né, dar para ele o meu lugar no céu, aquele lugar que já estava prometido para mim, garantido para mim, desde dezembro de 1993, e que era a coisa mais importante, mais valiosa que eu tinha na minha vida.
elo, uma ligação espiritual entre nós dois, que transcende, inclusive até a carne ou a ligação biológica. É maior do que isso, é muito melhor que isso, né? E Nossa Senhora, né, e Deus levaram isso em consideração. Tanto levaram que passaram o meu lugar no céu para Ele. Então se confirmou mais uma vez aquilo que Jesus disse a Santa Verônica: pelo sim do Filho, salva-se o Pai, né? E mesmo eu sendo filho espiritual dele, não biológico, mas é uma filiação, né? Mais forte até que o biológico. Os meus méritos, o meu sim, salvaram a alma de Carlos Tadeu, né? Então, vejam, e se eu não fosse filho espiritual dele, ele teria essa graça? Ele teria recebido essa graça? Não, claro que não. Né? Talvez um dia na hora da morte, mas agora, já em vida, assim, não. Isso Nossa Senhora me disse. Então, vejam como é bom ter filhos que servem a Deus, né? Filhos que dão sim a Deus, que são santos, que vivem uma vida totalmente dedicada a Deus e a Nossa Senhora. Feliz de quem recebeu essa graça do Senhor, né? Feliz de quem teve um filho seu escolhido pelo Senhor por Nossa Senhora. Maior graça não há, maior honra não há, maior privilégio não há. E vejam, as pessoas do tempo de São Geraldo, os jovens do tempo dele, que preferiram trocar Jesus e Nossa Senhora pelo mundo, né? Quem os conhece? Quem sabe deles? Quem sabe pelo menos o nome deles? Se acabaram. Com o passar do tempo, se perderam na história. O nome deles acabou. E São Geraldo, que preferiu Jesus e Nossa Senhora, o nome dele, há 300 anos, é celebrado no mundo inteiro, principalmente na Itália. E hoje nós, 300 anos depois, estamos aqui hoje, reunidos, celebrando esse jovem que teve a coragem de ser diferente de todo mundo. Eu falei aqui hoje no cenáculo, né? Que eu sempre gostei de ser diferente de todo mundo. Pois é, São Geraldo falou, não, eu vou ser diferente de todo mundo. Todo mundo troca Jesus e Nossa Senhora pelo mundo. Eu não. Eu troco o mundo por Jesus e por Maria. Todo mundo troca o céu pela terra. Eu não. Eu troco a terra pelo céu. Todo mundo troca os bens eternos pelos bens que passam. Eu não. Eu troco os bens passageiros dessa vida pelos bens eternos que não passam. Ele teve a coragem de ser diferente. Por isso Deus o honrou. Por isso Deus o elevou. Por isso Deus, né, o tornou célebre. Não só em Muro Lucano, em Mater Domini, na Itália toda, onde ele é muito amado. Nos Estados Unidos também é muito amado lá. Mas aqui no Brasil também. E nós, no nosso coração aqui nesse santuário. Vejam. Quanto amor, quanto São Geraldo é amado, né? Aqui e no mundo todo. E na época dele, as pessoas olhavam para ele e diziam que ele era louco. Então, alegre-se se as pessoas também olham para você e te chamam de louca, de louco. É sinal de que você é diferente das outras pessoas, entendeu? Mas olha, são os diferentes que vão ocupar o céu. Eu não sei se existe esse ditado ainda, mas na época que eu era criança, tinha um ditado que dizia assim, quando alguém passava a perna em você, você bobeava, né? Eles falavam assim pra gente, o mundo é dos espertos. Pode ser. O mundo pode ser dos espertos mesmo. Mas o céu é só dos santos. Dos espertos não. Então, seja santo como São Geraldo. E você vai herdar o céu. Como Jesus disse
no Sermão da Montanha: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles já é, não será, já é o reino do céu. Por isso, São Geraldo tinha um coração pobre de desejos terrenos, só queria o amor de Jesus. Por isso que Jesus cumulou ele de tantas graças, tantos dons, até tantos milagres. Já em vida, uma pessoa que em vida esteve cara a cara, né, com o capeta, com o demônio, e o capeta falou: agora eu vou te matar, agora você não escapa. E o que ele falou? Mandou no demônio, e o demônio, constrangido, teve que obedecê-lo. Um vencedor de Satanás, um herói. Então, seja também um herói assim, seja santo, ame a Deus com todas as suas forças, ame Nossa Senhora com todas as suas forças, para que você também, como São Geraldo, seja um vencedor de Satanás, porque você nasceu para isso, para ser um vencedor. Você não nasceu para perder para o inferno, para perder para o demônio. Você nasceu para vencer. Então, hoje, tome a decisão, faça o propósito: eu quero ser um vencedor, eu quero ser um herói do céu, do reino do céu. Eu quero ser santo. E então você verdadeiramente, né, será esse grande santo, será um vencedor, e o seu nome, como de São Geraldo, será escrito lá em cima, entre as estrelas, perto das estrelas, e será escrito também aqui na terra, em milhões de corações que vão também seguir o seu exemplo e caminhar pela estrada da santidade juntamente com você. Amém. Assim seja. Vamos lá.